Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal John. Estamos na nossa segunda exploração aqui com vídeos no Museu Natural Entomológico Ornette Bowman, que fica aqui, né, no trevo do Mato Preto, aqui a divisa do Mato Preto com Oxford. Eu quero agradecer primeiramente ao pessoal super querido aqui, né, do museu, a Marina, que proporcionou esse encontro aqui, né, e passou o contato da bióloga, que a gente já vai apresentá-la aqui para vocês. Então, todos uns queridos aqui estão me tratando super bem aqui, então vai ter bastante curiosidades. Eu quero agradecer também a presença da nossa bióloga, a Leda. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Leda. E é uma honra tê-la aqui para brilhantar ainda mais o nosso conteúdo. Uma coisa é a gente vir aqui com mostrar só o ambiente, né? Como a gente fez no outro vídeo, 2 anos atrás. Outra coisa é a gente vir com uma bióloga aqui que tem uma bagagem desde 2005, né? Então, certamente tem muita história para contar, né, Leda? Quer fazer a tua apresentação aqui? Então, olá, tudo bem? Meu nome é Leda, então, eu sou bióloga aqui da Prefeitura de São Bento do Sul, né? Sou responsável pelo museu aqui do Ornette Bowman. E hoje, então, a gente vai fazer uma visita um pouco mais técnica, né? De mostrar um pouquinho mais a parte científica por trás do museu. Você tem bastante curiosidade, né, Leda? Sim, com certeza. Então, fiquem ligados aqui, se inscrevam no canal John aqui, para ficar por dentro das novidades. Inclusive, a gente vai dar spoilers aí de vídeos futuros aqui em parceria com eles, né, Leda? Com certeza, vai ser bem legal. Com certeza, e uma honra para mim também. Então, vamos ver que tem muita curiosidade aqui. Inclusive, bichos, a gente vai mostrar bicho de verdade para vocês aqui hoje. Então, fiquem ligadinhos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Museu Entomológico de São Bento do Sul. Vou abrir aqui para vocês entrarem. Sejam muito bem-vindos. E essa é a nossa logo do museu. Essa borboleta, ela foi pensada, a logo, justamente em toda a biodiversidade da nossa Mata Atlântica. Então ela tem uma borboleta como carro-chefe do nosso museu. E dentro dela, a gente tem muitos animais que pertencem à nossa Mata Atlântica, que foram representados com esses formatos deles, assim, né? Então, a logo, ela remete não somente ao museu ser entomológico da borboleta, que é o principal foco, mas também o museu natural, que tem outros animais conservados aqui também. Então, aqui a gente está na sala técnica do museu, que é uma sala que não é aberta à visitação do público. É uma sala para reserva biológica, então a gente tem guardados que não estão expostos lá, e alguns são reserva, ou seja, tem exposição lá e estão guardados aqui nas gavetinhas para, se por acaso algum deteriorar, alguma coisa assim, a gente ter essa reserva. Então aqui a gente tem a gavetinha dos besouros, né, dos coleópteros. Aqui atrás nós temos as que a gente chama de libélulas. Tem outras borboletinhas aqui na frente. Tem mais uma variedade bem grande de insetos. Aqui tem outros besouros, essa gaveta aqui. E essa última aqui é os insetos que a maioria das vezes a gente não vê eles com a asa assim aberta. São os louva-a-Deus, que a gente chama, ou até os grilo-folha, que eles chamam bicho-folha. Esse aqui, por exemplo, é uma folha, parece uma folha verde, né? E aqui parece uma folha seca, ó. Quando ele tá fechado, então é um grilo que parece, na verdade, ser uma folhinha. As asas mais escurinhas aqui são as que ficam por fora. E ele dá a impressão de ser uma folha mesmo na natureza. Esses aqui atrás também. Não foi nada. Mas olha só. Se a gente for ver, a gente que não entende muito, se for olhar, são tudo iguais quase. Né? E na verdade, com certeza aqui deve ter algumas 5 ou 6 espécies diferentes. Nessa gaveta aqui. Alguns são iguais, mas algumas espécies diferentes.
justamente porque cada detalhezinho da asa, uma pintinha, um tamanho, às vezes até o número de divisões que a antena do inseto tem diferencia ele, muda a espécie. Bem diferente, bem interessante. E essa gaveta aqui, temos algumas gavetas dessas que são fichas de levantamento que veio pra gente já doado, né? De uma associação de lepidópteros, como fala ali em cima, ó. Que são materiais conservados de uma forma extremamente científica. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma borboleta, que não vou abrir aqui para não deteriorar ela, né? Mas dá para ver que ela tá aqui dentro, ó, dobradinha assim, certinho, como um material realmente de reserva científica. Então, é uma classificação aqui de qual que é a espécie, qual que é a família e tudo mais dela, para conservação durante centenas de anos, se duvidar. Então as futuras gerações vão ter esse material aqui também, né? Para poder consultar, para poder fazer pesquisa e tudo mais, aqui no nosso museu. E todos esses aqui que estão aqui todos eles têm o bicho, o animalzinho junto. Sim, ali também. Vou mostrar alguns aqui, vamos passar algumas assim. Então todos eles têm um animalzinho aqui dobradinho, conservado nesse formato, que conserva mais do que aquele que está lá exposto, que está em aberto. Só para a gente entender aqui, né, aqui tem então a família do que pertence o animalzinho que está ali, né? E aqui o nome científico. Esse aqui é a Licorella cleobai. Assim que se pronuncia, né? Sim, só pra gente entender, os telespectadores que estão acompanhando em casa também entenderem bem certinho. E isso, por exemplo, como eles não têm acesso a essa parte sim, aqui, sim, então... essa aqui não é aberta à visitação, né? Até porque não tem porquê. Não, é coleção científica. Por exemplo, a gente recebeu a Univille tempo atrás aqui, e o pessoal estudante de biologia, eles tiveram acesso, eles puderam vir, puderam mexer, porque é um público diferenciado, científico realmente, né? Uma visitação mais científica. Algumas são colocadas só a asa, por exemplo, assim. Que isso aqui, na verdade, é o catálogo de uma empresa, né? Que eles tinham, provavelmente utilizavam como a Artefama, até você comentou no seu outro vídeo, né? Que nós vamos mostrar também na coleção. Que eles usavam para fazer móveis, quadros, exatamente, isso mesmo. Peças decorativas, para ser bem preciso, né? Isso mesmo. Tá gostando do vídeo? Se inscreva no canal. E a gente também conta no museu com alguma coisa em material conservado em meio líquido, né? Que é o caso de algumas cobras. Elas estão em processo da gente trocar um líquido, a gente conseguiu, né, comprar o material para trocar, então elas estão assim com líquido escuro ainda, mas vai ser feito esse processo ainda, e em breve a gente pretende expor isso no museu também, né? Os animais conservados como cobras, alguns lagartos, alguns outros animais que estão conservados já em meio líquido, né, que é o formol ou o álcool 70. Inclusive esse aqui, né, Leda? Esse aqui vai fazer 90 anos. Isso, esse é um indivíduo que foi doado pra gente pelo Colégio Bom Jesus, né? E ele foi taxonomizado em 1934. Ele vai fazer 90 anos ano que vem. Imagina só. A gente conta também com um acervo de animais que a gente recebe de atropelamento, se forem encontrados mortos já, que a gente tem projetos futuros de montar um laboratório de taxidermia. Então a gente tem, por exemplo, animais que trazem pra gente, assim como aquela garça que a gente mostrou anteriormente, a 1934 foi taxidermizada, a gente recebe animais de pouco tempo identificados, de quem foi que coletou. Esse aqui é um gavião carcará, que foi vítima de atropelamento, foi encontrado na rodovia, a pessoa colocou ele num saco e trouxe pra gente. Legal. Então ele vai ficar congelado aqui até a gente ter possibilidade de fazer taxidermia desse animal. Eu achei bem legal aqui, pessoal, porque ele é um ser que está aqui, né? Só que está conservado. A gente pode ver que tem o gelo aqui também, a plástico, a gente está mexendo aqui. Depois, com certeza, a gente vai lavar a mão e tudo, por manipulação tem que ter cuidado, porque é um animal que está morto, né? Mas ela vai fazer todo o processo, inclusive a gente vai estar fazendo, né, Leda? Futuramente a gente vai estar trazendo aqui no canal como é que funciona o processo de taxidermização, né? Taxidermia, isso mesmo. Eu já quero colocar outros nomes. Tá certo. Mas eu acho que é interessante, né, a gente mostrar para o público também como que faziam antigamente, porque você estava comentando que antigamente eles faziam quadros e tudo mais para exposição em casa, né, desses animais. Exatamente, animais assim eram expostos em casa como se fosse um quadro mesmo. Ficavam nas estantes das casas, né, colocados mesmo para decoração. Essas últimas imagens que vocês viram ali, dos animais marinhos, muita gente chama de fóssil quando ele é conservado assim, mas existe uma diferença bem importante.
A conservação do animal assim, a gente chama de conservação biológica só, que é a taxidermia de uma maneira para deixar ele que ele não vai apodrecer, né? Para ser fóssil, o material tem que ter sido mineralizado, ou seja, ele tem que ter contato com a rocha durante milhares ou até milhões de anos para o mineral incorporar no ser vivo. Então aqui nós temos marcas e fósseis, marcas nos objetos, e aquela parte mais clara aqui atrás, esse material aqui, é um tronco de árvore fossilizada. Nossa, então, olha, pensa que é pedra. Parece mesmo, que dá para ver que existe umas linhas assim, que seriam as fibras da madeira. Então, se você pegar na mão, ele é muito pesado. Ele é muito mais pesado do que até uma rocha, porque ele é mineral puro, como a gente chama até. Então, ele é bem mais pesado que fosse um tronco de árvore, porque justamente ele não é mais o material conservado, assim, mineralizado. Aqueles animais lá são bem levinhos, as conchas e tudo mais, porque são o próprio material, o próprio animal lá ainda. E aqui nós temos já um material mineralizado, então fossilizado. A gente chama. Esses ali ficam até meio porosos, assim, né? Isso, eles ficam bem... Até por causa do sal. Exatamente, e eles conservam, o sal também ajuda na conservação. Como eles têm uma grande quantidade de sal, ajuda a não apodrecer tão rápido também. Que legal. Tem que ter uma bióloga para explicar pra gente, né? Pra mim, aquele ali que ela falou... Era uma pedra. Era uma pedra, se você for olhar. E muitos que estão assistindo também vão concordar comigo, né? Olha só. Ocotea porosa, o nome científico. E foi um empréstimo, né, de início a Terezinha Schreppers, é assim acho que se lê, né? Procedência da tora da região de Santa Cecília, em Santa Catarina, na década de 70. Então, olha a qualidade da madeira, né, pessoal? Período da atividade industrial, maio de 1923 a abril de 2008. Vou dar uma panorâmica aqui. É bem grosso aqui essa tora aqui, pessoal, olha só. Então aqui a gente tem a outra parte do museu, que a gente tem os animais que já foram taxidermizados por outras pessoas e foram trazidos para a gente para exposição. Aqui a gente tem então ossos de alguns animais, como patas de veado, patas de outros animais, que estão todos eles classificados, crânios também desses animais e marcas de pegada. Então eles fazem um molde com gesso, né, para ver qual que depois identifica qual que é o animal que estava ali. E aqui nós temos uma doação também de uma coleção particular de ovos de várias aves. Então isso é bem impossível da gente dizer de qual que é qual, assim. São várias aves, provavelmente a pessoa recolheu na natureza, caiu de ninho, coisa assim, e foi guardando. Então é uma coleção que foi doada pra gente também. A gente está com um projeto, na verdade, de uma vez por mês, abrir o museu para visitação do público com visitas agendadas. Então eu pedi pro John colocar no finalzinho do vídeo lá o link, que é um formulário que a pessoa preenche para dizer, né, vai estar a data específica lá, colocar o nome das pessoas que vão vir e frequentar o museu, então, com uma visitação guiada no sábado. O museu ele tem horário de funcionamento de segunda a sexta-feira. Então, uma vez por mês, a gente vai fazer essa, né, visita guiada para grupos, né? Então, você pode marcar para sua família o horário marcadinho lá certinho e acompanhar, então, uma visita guiada no museu. Então, esse aqui é um tronco de araucária que a gente tem, também foi recebido de doação. No momento eu não tenho nem informação da doação, acredito que não tenha registro. Ela foi datada mais ou menos de 150 anos, então talvez até tenha mais. Esse oco aqui que ela tem aqui realmente apodreceu, né? Então ela ficou prejudicada a datação dela por isso. E como é que se faz a datação de árvores da maioria das espécies? Através dos anéis que ficam marcados no tronco. Cada anelzinho desse marca uma variação climática, ou inverno, ou verão, uma temperatura extrema. Então, cada ano que a árvore tem é marcado por essas linhas que se formam aqui, que num tronco de circunferência, né, redondinho assim, ficam exatamente os anéis. Então, essa é a história da datação por anéis, que a gente chama. É um tronco de araucária. Isso, aqui, né? É um tronco de araucária, do nosso pinheiro aqui da região. Imagine a grossura do pinheiro. Exatamente. Ia ser bem alto, inclusive, né? Bem... E assim, Leda, olhando assim pro tronco, você consegue distinguir? Tem como saber se é macho, é fêmea? Não, pelo tronco não. Iguais, pelo tronco. A gente consegue na natureza. Pelo formato da copada das folhas, a gente consegue ver se é macho ou fêmea. Mas pelo tronco no tronco não tem como. Só pra esclarecer. E aqui no piso térreo, então no museu, a gente tem a maior coleção
né, que é parte dos animais taxidermizados. Então, nesse quadro aqui, a gente tem os peixes, que são um dos 5 grupos de animais que a gente tem. Daí os peixes estão aqui a gente tem os anfíbios, né, os sacos taxidermizados, a gente chama popularmente de saco, perereca, rã, né. Depois nós temos os répteis, que são esses, aqui nós temos cobras e lagartos. Atrás a gente tem uma pele de uma jararaca só no tronco lá, né. Os lagartos, ovinhos de répteis também, provavelmente de lagartos. E aqui nós temos as aves, com os ovinhos, com alguns animais taxidermizados. Gostaria de chamar a atenção para esse ninho aqui, ó. Esse bichinho que tá ali, verdinho, com o chapeuzinho laranjado, é um que a gente chama de Kiryoshif caudata, que é um tangará. E ele tem um comportamento bem interessante. Ele faz uns vídeos, tem uns videozinhos no YouTube dele fazendo uma dancinha para conquistar a fêmea. E é bem legal, assim, até se tu quiser colocar um trechinho pro pessoal ver. Diante da jurada exigente, os dançarinos se exibem numa ciranda frenética. A coreografia dura pouco mais de 1 minuto. Até que um dos machos encerra a apresentação. É bem interessante. E o ninho dele, ele tem uma boca falsa em cima. Então, quando o predador vem, ele acha que está entrando no ninho, e ele não está entrando no ninho verdadeiro. Tem uma passagem secreta dentro, sabe? Onde ele esconde os ovinhos para não ser predado os filhotinhos. Uma natureza, né? É bem interessante, né? Não é só o homem que é esperto, não. Os bichos são mais espertos. É que eu acho que a gente copia o homem, né? Quer dizer, perdão. O homem copia os animais, exatamente. E destrói, eles constroem. Exatamente. E aí, depois a nossa maior coleção aqui, então, são dos mamíferos, é o último grupo. Então, aqui a gente tem alguns, né? Tem o ouriço cacheiro, o porco do mato, as pessoas chamam popularmente, o gato do mato e um morceguinho pendurado aqui, que muita gente acha que morcego é ave, porque voa. E o morcego é mamífero, exatamente. É um mamífero que é a única espécie, o único grupo, né, de mamíferos que voam são os morcegos. Legal. E aqui tem... Então, aí nós temos aqui o nosso diorama. O diorama é uma representação gráfica da natureza. Então, a gente tem como os animais ficariam na natureza, assim, uma representação muito aproximada, é claro, né? Então, a gente tem as aves nos troncos, nos galhos, as aves que são de árvores, as aves que estão no chão são árvores... as aves que estão nos troncos são as aves de árvore, e as aves que estão no chão são aves que são rasteiras, que andam justamente no chão. E os mamíferos também estão mais ou menos na sua posição original, de como eles ficariam na natureza. Então temos várias espécies aqui, são identificados no quadrinho do lado aqui, que pode ser visto isso. Mas que legal, que parece a impressão que ele tá... A ideia é justamente essa, mesmo, parecer, né, que você está no meio do mato. Assim, isso mesmo. Muito legal. Bem essa ideia. Os parabéns também pro pessoal que conserva, tem essa manutenção aqui, porque dá transtorno, só tem que elogiar o trabalho aqui, porque é perfeito. Então, as pessoas que estão assistindo aqui de São Bento, que venham e conheçam também o museu aqui, porque tem gente que mora aqui e nem sabe que existe um museu aqui. Exatamente. Passa aqui, pensa que é uma secretaria da prefeitura, que não deixa de ser também, mas... acima de tudo tem um museu já aqui na entrada, né? No hall de entrada você já pode ver os animais ali. Corujinha, assim. Ali a corujinha. E todos esses aqui, né, ele passa pelo mesmo processo que a gente mostrou, né? Isso. O São Bento do Sul, ele está localizado aqui na SC 301, no conhecido Trevo do Mato Preto, né? O museu abriga diferentes espécies, como a gente está vendo aqui, né? De animais, bem como plantas, né? Insetos, entre outros. O intuito deles é preservar a fauna da nossa São Bento e também região aqui, então. É uma onça pintada. Tigre não tem no Brasil. Essa é nativa daqui. Inclusive ela, depois eu posso ver para ti certinho quando é que ela... a idade dela. Tem uma datação também que ela foi doada pra gente, aqui tá escrito empréstimo, né? E de familiares. Os familiares tinham em casa, a pessoa taxidermizou esse bicho em casa, por isso que até que o formato do rosto dele, assim, não é exatamente... É um pouco distorcido, né?
E tem a datação dele também, ela tem mais de 100 anos. Eu não sei te dizer qual que é a datação, mas é uma onça... Tem embaixo a madeirinha. Não, essa não tem. E ela é uma onça daqui da região, foi pega em Rio Negrinho mesmo, sabe? Nossa, mas a gente acha que... Sim. Olha só Aham. Essa língua eu acho que eles fizeram com massa. Parece que foi feito. Eles tentaram copiar. Mas mesmo assim, uma peça muito... Bem interessante, né? Ela pode não estar muito realística, mas ela é muito interessante. Um gatinho do mato. Olha só. Esse aqui é um esticador de borboletas, né? Como que ele funciona? Quando a borboleta morre, ela fecha as asas naturalmente. Então, para poder conservar elas assim com as asas abertas, a gente tem que colocar ela num formato, numa forma. Então, depois que ela tá morta, a gente abre as asinhas, prende com papelzinho e alfinetinhos nas pontinhas, como tá ali, para ela ficar com esse formato direitinho. Desde manipula as patinhas lá embaixo, naquele vão que tá ali, manipula as anteninhas, para ficar bem no formato que a gente quer, que ela fique exposta assim, abertinha. E esse era utilizado por um lepidóptero, uma pessoa que colecionava as borboletas, que era o pai do seu Magno Bowman, que dá o nome ao museu, que é o Ornith Bowman. E aqui nós temos alguns quadros, né, de borboletas que foram feitos pela gente, identificados, a maioria delas, e que chama atenção para algumas características interessantes. Algumas borboletas ou mariposas, quando elas estão com a asa assim aberta, elas simulam um rosto de uma coruja, né? Pode ver que a parte central do corpinho dela ali parece o narizinho, no caso o bico da coruja, e as duas bolinhas dos olhos da coruja. Curioso mesmo. Bem diferente, né? Aí nós temos aqui também algumas que simulam folhas, né? Parecem folhas de árvore, como essa da ponta ali. Algumas bem manchadinhas. E quais geralmente, assim, dessas borboletas, eles usavam para fazer esses quadros aqui que a gente já falou no outro vídeo? Geralmente tem alguma espécie assim que são mais... Tem umas com as colorações mais vivas, ou com essas marcas, por exemplo, dos olhinhos também, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a borboleta inteira colocada aqui, né? E nesse quadro maior ali que tinha na Artifama, naquele teu outro vídeo também aparece. Aqui, você pode estar se perguntando o que tem isso aqui a ver com Artefama. Tem tudo a ver. Na época, tinha um monte de meninos que vinham vender aqui na portaria da empresa, né? Segundo o que o pessoal da empresa aqui me passou, vinham vender aqui na empresa para confeccionar esses quadros aqui. Inclusive esse daqui também é todos com asas de borboleta. Se aproximar a câmera aqui dá para ver bem certinho, ó, as asinhas das borboletas aqui. Porém, conforme a demanda foi aumentando, a empresa mesmo adquiriu um borboletário, né, de propriedade deles mesmo. Claro que hoje em dia essa prática seria totalmente ilegal, né? Por isso que eles não fazem mais também, né? Porque é contra o meio ambiente, né, no caso. Mas pensa a criatividade do povo aqui. E quem que a avó ou a mãe não tinha um quadro desse na sala, né? Deixe aí nos comentários se você tinha também e tem ainda talvez na sua casa. As borboletas, as asas amarelinhas claras formam esse fundo aqui, ó, pode ver que é tudo asinha de borboleta. As marronzinhas aqui, as florzinhas e os bicos, né, dos animais. E as mais laranjadas, as outras flores ali. Então eles separavam por coloração, principalmente. E eles inclusive pagavam mais naquela época devido à coloração mais intensa, que era o que mais chamava atenção no quadro.
Até a gente falou naquele outro vídeo lá que tinha compra, eles iam lá, caçavam as borboletas, né? Eu não sei como é que chama a palavra certa, mas eles na eles época levavam, caçador mesmo. Eles levavam até a porta da empresa lá e vendiam, né? Isso mesmo. Era quem dava mais, né? Hoje em dia essa prática é até considerada ilegal, né? Isso, hoje em dia é crime ambiental, né? A gente não pode mais matar nenhum animal silvestre, mesmo que seja um inseto, né? A gente não pode, muito menos, comercializar esse animal. Você imagina aqui quantas borboletas aqui nesse, né? Com certeza milhares, para Imagina chegar um quadro só. desse. Muito bonito. Me chama a atenção aquele quadro das araucárias ali, ó. Se quiser botar esse aqui. E todas essas partes escurinhas também são asas de borboleta. Nossa! Parece que não, mas são. Foram selecionadas as mais escuras, picadinhas para colocar ali, formando as asinhas, as folhas, né, no tronco das araucárias. Que bonito. Ficou na imagem Bem... esse quadro. Tá? Sim. Muito legal, olha. Pra mim era pintura, isso ali não tinha Não, nada ali. são as asinhas. E aqui tem outros também. E aqui a gente tem uma... Vou mostrar para vocês algumas das que a gente acha mais interessante. Essas aqui são as que a gente chama de rabo de andorinha. Que elas ficam com a cauda delas, da asa, né? Uma asa prolongada que parece mesmo uma cauda de uma ave. São essas aqui. Daqui nós temos as morfo, que a gente chama, que são as borboletas que têm uma coloração bem marcante, um azul bem forte de um lado. E elas, quando voam, elas abrem as asas, aparece o azul, senão ela fica marrom do outro lado. Aquela ali, olha essa aqui, Isso, pessoal. ela brilha Chega até a bastante. ser meio fosforescente, não sei se é assim a palavra. É que ela reflete a luz, né? Eu queria chegar mais perto, mas ele foca no brilho aqui, pessoal, porque eles estão dentro de um vidro aqui, ó. Isso. E a câmera, o ângulo da câmera foca o brilho da luz aqui, não foca muito. Deixa eu tentar aqui. E na verdade são 2 camadas de vidro que a gente tem. Aqui focou melhor, ó. A gente Pra tem o proteger, vidro. se não fosse esse vidro, também as borboletas iam se deteriorar, né? Isso mesmo. E esse quadrinho aqui é o meu preferido, Que bonito. que a gente fala que é o mais bonitinho, que são os microlepidópteros. Nesse quadro aqui tem 509 microlepidópteros. 509 borboletas pequenininhas. E não são filhotes, são adultos. O adulto é desse tamanho mesmo. Você imagina o filhote, então. Né? Bem pequenininho. Porque elas não... Apesar de que quando a borboleta... Olha essa verdinha do lado, não sei se vai pegar... Tá pegando na câmera. Olha tá pegando, é bem bonitinha, né? Parece um trevinho que você vai catar lá no Ou jardim, até um né? camufladinho, essa aqui, né? ó, no meio também parece um trevo ali, ó. Bem interessante. Essa tem coisa que não tá... Aqui, ó. Não tá aparecendo por causa, como eu falei, do brilho do vidro, né? Mas olha, muito legal. Aqui também tem outro, acredito eu que a gente explicou no outro, mas pétalas. Pedacinhos das asas, né? Isso mesmo. Que simulam as pétalas das flores, né? Do empê amarelo, nesse caso. E até o detalhe do tronco também. Do tronco aí, ó. O tronco também é feito com asas. Das folhas caídas ao chão também. Esse quadro aqui especificamente, a parte do fundo, o azul e o verde não é as asas, né? Só a árvore e o tronco da árvore. Que simboliza as folhas. Né? E essa artista, ela fez essa doação pra gente, né? Tu focou o nome dela ali. Ela doou pra gente, Elizabeth Vavassorri, não sei como é que fala sobre o nome dela. Tá escrito ali em cima, se você quiser focar ali até. Um pouquinho pra cima tem o nome dela, que é a da artista. A empresa dela também. Isso, é a empresa dela também. Aqui dá pra mostrar melhor aquela brilhante também. Legal. Mas na câmera ainda tá bem melhor que ao vivo ali, né? Pessoal, aqui também tem quadro com asas de borboleta. Nossa, olha a criatividade desse daqui, ó. Tudo com asas dessas borboletas ali que a gente mostrou ali agora há pouco ali. Brilhantes aqui, né, Leda? Isso mesmo. Muito lindo, olha só. E essa também, tirando o fundo das folhas em cima, tudo é asa de borboleta. Só o fundo do céu azul ali que não é borboleta. Até o rio, né, se representando o rio ali, essas manchas azuis embaixo também são feitas de asas de borboleta. Muito bonito. Imagina a criatividade daquela época, né? Também é dela, ó, que tá louco. Bom, pessoal,
hoje a gente voltou aqui no museu, né, no Museu Entomológico, para mostrar um pouco mais a parte científica da coisa, né? Eu quero agradecer a Viviane, que é diretora do Meio Ambiente. Obrigado, Viviane, por proporcionar aqui. A Leda, a bióloga. Obrigada. Né? É um Vamos ter bastante conteúdo aí pela frente, né? Vamos. E a Marina também, minha grande amiga, né, Marina, de tantos anos, aí ela que proporcionou. A gente está conhecendo a bióloga, então quero agradecer todos vocês aqui, agradecer também as secretarias que aqui estão envolvidas e a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul também. Se você gostou desse vídeo, vamos ver muito a cara da Leda aqui, como eu falei, né? Tomara. Vamos elaborar uma série bem bacana com os spoilers que a gente já vai estar tendo aqui para vocês que acompanham o nosso trabalho. E a gente está esperando você para vir aqui visitar o nosso museu. Isso aí, recado dado. As redes sociais do museu também aparecendo aí embaixo e também os links para você agendar uma visita aqui também vão estar todos na descrição. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, meninas. Obrigada também.